Lucas 10, 23, 24 e 25. Diz assim, olha. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Vou ler o 25 e o 26 de novo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele, Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? E como a lê? A gente vem de uns anos aí observando, Você lembra aquela época que a gente ia para a igreja e a gente ouvia nas pregações aquela multidão toda, E o Brasil será do Senhor Jesus, e o Brasil será, e nós teremos um presidente evangélico, e nós teremos um não sei que evangélico, e os políticos, os homens que vão, fazer as leis dessa nação serão evangélicos e tal, e todo mundo amém, glória a Deus, e a gente também, amém, aquela euforia toda. E a gente, passado tantos anos, a gente começa a enxergar e ver que aquilo aconteceu, Aconteceu. E o que parecia, na verdade, ser uma profecia, era um plano, não era uma profecia. Ninguém estava profetizando ali. Na verdade, ali estava se desenhando um plano. E tudo isso está muito claro. É muito claro a partir dos passos que a própria igreja andou tendo. Todas as grandes igrejas estavam lançando alguém como um político, como um candidato, Então eles tinham um plano, na verdade. Um plano. E a gente começa a enxergar os frutos que isso trouxe para nós. Os homens que fazem a lei. Os homens que estão no controle. A gente tem, na maioria dos nossos políticos hoje, essa tendência é dela crescer. Você assiste os horários políticos aí, Meio que obrigatório, por não querer. Você tá lá assistindo de boa outra coisa, parece. Você ouve lá o tanto de pastor, de evangélico, de presbítero, de evangelista, assim, se colocando o número dele lá para poder votarem nele. E a gente começa a enxergar que essa tendência ela é de crescer, de aumento, infelizmente. Infelizmente eu digo por quê? Porque não está trazendo frutos bons. Não traz frutos bons. Não traz resultados bons. Os resultados são ruins. O fruto que se colhe disso é ruim. E a gente pensando, voltando lá atrás, quando a gente dizia amém para tudo, A gente meio que não entendia as coisas, porque tudo que era nos entregue, que era nos passado, ele vinha empacotado como se fosse uma mensagem de Deus. Então tudo que tinha etiqueta Deus, tudo que tinha um versículo, tudo que tinha um salmo, tudo aquilo que tinha o nome de Deus, ou o nome de Deus mandou, ou começasse com Deus disse, Deus falou, etiquetava e dava aval para a gente engolir e aceitar tudo. Então era um evangelho, uma pregação, que não permitia a gente questionamento nenhum. Você não podia questionar. E por que a gente volta atrás? A gente está falando da nossa experiência de vida, mas trazendo para os nossos dias de hoje, ela não mudou muito. Ela ainda existe, ela é maior, ela é dominante agora. E ela não está trazendo resultados bons para nós. Na verdade, a nossa bancada política, a bancada evangélica, ela domina a área política. Ela é corrupta, ela é fichada na polícia, ela desvia dinheiro. E a gente traz isso para o lado político, porque ele é muito claro e ele envolve os dias de todos nós, mas trazendo para todas as áreas. Trazendo para a área religiosa. Nós seremos a maioria no Brasil. Todo mundo é evangélico agora, Mas essa maioria está representando o quê? Essa maioria representa a nível de transformação para o país. No que melhorou? No que mudou? No que está sendo melhor? No que o nome de Cristo está aparecendo? Como o nome de Cristo está aparecendo? De que maneira ele está sendo apresentado para as pessoas? De que forma esse Cristo está sendo apresentado para as pessoas? Isso diz muito. Não está sendo bom, não. Não está sendo bom. E aí, vindo no texto que nós lemos aqui, o que tem a ver com o texto que nós lemos aqui?
O Jesus está lá pregando, falando, um monte de coisa bem clara de se entender, mas o cara entrou no meio e falou assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Então o doutor da lei, o cara da lei, o cara que era doutor, ele lia a lei minuciosamente, enxergava ela, lia ela, sabia ela. Né? Ele falou, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele, o que está escrito na lei? Né? Ele é doutor da lei. E como você lê? Então, o que está escrito na lei e como você lê? A palavra ela vem de muito longe. Ela vai se escrevendo durante o tempo, ela vai se escrevendo durante as eras, as épocas. E ela trata de povos muito longe da gente, com costumes diferentes da gente, com um monte de comportamentos diferentes da gente, e até hoje são diferentes de nós. Porque se trata do outro lado do mundo isso aconteceu. Então chegou até nós. Então ela não pode ser de uma forma literal. A gente não pode enxergar ela a ferro e fogo e falar, é isso aqui, o pé da letra. Não é o pé da letra. A palavra de Deus ela é interpretativa. Ela é interpretativa. A gente lê e interpreta à luz do Espírito. À luz do Espírito Santo a gente interpreta essa palavra. E a gente traz para ela o poder, a verdade, a luz que ela quer trazer para as nossas vidas. Então sem essa visão, essa luz, sem esse Espírito Santo na nossa vida, a gente começa a interpretar ela de maneira errada. A gente começa a ler ela de maneira errada. E o que Jesus fala? O cara chegou, como eu vou herdar a vida eterna? E Jesus fala, pessoal, você é o doutor da lei, né? Então, o que diz na lei? O que está escrito? O que está escrito na Bíblia de vocês? Aí vocês vão lá e ler a Bíblia, está escrito isso aqui. Ele fala, e como vocês estão lendo ela? Como vocês estão lendo? Ler não é exatamente o que está escrito. Como vocês estão entendendo o que está escrito? O que diz a minha palavra? Ah, diz isso. E como vocês estão entendendo ela? Como vocês estão interpretando ela? Como vocês estão usando ela? Como vocês estão enxergando ela? Como vocês me leem, né? Jesus falou para os discípulos. E aí, quem eu sou para vocês? Como vocês me veem? Quem eu sou? Ah, você é Jesus, é o cara, tal. Mas como vocês me veem? E para vocês, quem eu sou? Então, a maneira com que a gente lê e a maneira com que a gente vê é diferente. A maneira com que a gente lê e a maneira com que a gente interpreta é diferente. Nós precisamos da luz do Espírito Santo. Nós precisamos de Cristo na nossa vida para compreender o Evangelho, para compreender a palavra dele. Se eu leio um Evangelho que não transmite, não brota dele, não derrama dele, sabe? Amor. Se eu prego um Evangelho que não transborda dele amor, eu estou lendo da maneira errada. Porque Jesus só transbordou amor. Se eu prego um evangelho que destrói, ao invés de construir, destrói relações, destrói gente, destrói reputações, destrói família, destrói sonhos, destrói tudo em nome de um projeto de religião, em nome de um projeto, seja ele político, em nome de um projeto pessoal, em nome de um projeto de enriquecimento. Se eu faço tudo isso em nome desses projetos, ele não é em nome de Deus. Porque em nome de Jesus só se transbordou amor, só se transbordou renovo, só se transbordou reestruturação, só transbordou perdão. Então, se eu prego um evangelho dessa forma, ou se eu estou num ambiente que prega um evangelho dessa forma, eu tenho que sair de lá urgente. Eu tenho que fugir dele urgente. Eu tenho que mudar urgente. Se eu estou num ambiente de religião, que ele é a partir da ótica do inferno e do diabo e do pecado e da condenação, que ele vive a partir disso, ele prega o evangelho a partir dessa ótica, ou seja, se você não for, você vai. Se você não for isso, você vai para o inferno. Se você não for de Deus, você é do diabo. Se ele trabalha com essa... Primeiro, se ele trabalha com essas comparações, com esses comparativos, ele nada tem a ver com Jesus. Porque Jesus não fez esses comparativos em lugar nenhum. Não tem. Então ele fala, como vocês estão lendo? O que está escrito? Ah, está escrito isso aqui. Mas como vocês estão lendo, gente? Vocês estão lendo esse negócio errado. Vocês estão lendo errado, vocês estão vendo errado, vocês estão transmitindo errado, vocês estão entregando errado. Jesus é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra. A palavra de Deus não tem sentido sem Jesus. Ele é a palavra, ele é o sentido, ele é o que dá liga, é o que dá sentido, é o que dá base. Então não dá para separar Jesus da palavra. Não dá para separar ele da palavra. Tudo que a gente lê, desde lá no começo da Bíblia até o fim da Bíblia, é Jesus quem dá sentido àquilo. É Jesus quem diz isso sim, isso não.
É Jesus que até quem diz, olha, isso aqui é coisa deles. É Jesus quem diz, ó, isso daqui é coisa deles, é coisa do tempo deles, não é do seu tempo. Então é Jesus quem dá sentido, é em Jesus que tudo se prova. É em Jesus que a gente prova as coisas e fala o seguinte, olha, isso aqui é isso aqui não é isso. Senão não tem sentido. Não tem sentido. O sentido de tudo, o alicerce de tudo é Jesus. Então, se eu estou lendo errado, eu preciso compreender o contexto disso a partir da ótica de Cristo, para poder entender as coisas da maneira certa. Como eu leio? Como eu estou lendo? A gente talvez tenha perdido muito tempo no Evangelho, que está escrito tal coisa, e a gente está vivendo ela ao pé da letra. Mas é muito simples quando a gente começa a entender pela ótica de Cristo, de que Ele fez, do que Ele é e de como Ele agia, para como a gente está vendo as pessoas que dizem ler, como a gente está vendo a igreja do dia de hoje, como ela diz que lê o Evangelho, como ela diz que é de Cristo, que segue a Cristo, está fazendo. Como vocês... O que está escrito? Está escrito isso. E como vocês estão lendo? Ah, nós estamos lendo com muita raiva dos pecadores. Nós estamos lendo com ódio. Nós estamos lendo com plano de conquista. Nós estamos lendo com plano de poder. Nós estamos lendo com plano de fortuna. Nós estamos com plano de enriquecimento, de vingança pessoal. Né? Tem gente que lê a Bíblia com plano de vingança. Ah, porque aquela pessoa fez mal para mim, Deus vai acabar com ela. Então, Jesus está falando nós hoje. Como vocês estão lendo? Como vocês estão lendo? Porque a gente está vendo as pessoas aí, os doutores, os mestres, os líderes, como eles estão lendo? O que eles estão entregando? E entregando, qual está sendo o resultado disso? Não está sendo bom. Não está sendo legal, não. Não está sendo bom. Então ele requer de nós, igreja dele, que a gente comece a ler e enxergar nesse texto, ler ele a partir da ótica de Jesus. Ler ele a partir da lente de Jesus. E começa a enxergar ele, que o fim o fim dele, o resultado dele deve ser amor. O resultado desse texto, daquilo que nós lemos, da palavra que nós seguimos, deve ser perdão, deve ser restauração, deve ser cura. O resultado disso tudo deve ser vida, e não morte. Deve ser vida e não morte, morte de ninguém. Só que quando o resultado disso é morte, o pessoal assim, o que você está vendo? Porque se você, o que você está lendo? Eu estou lendo tal coisa, está escrito tal coisa, Jesus. Mas o que você está vendo nisso? Porque se você está vendo um motivo, você está vendo esses motivos para avalizar, ou seja, dar aval para acontecer o que está acontecendo, então não adianta te dizer nada. Pessoal, não adianta nada. Se você está lendo, se você diz que está entendendo, você está achando que está tudo certo, achando que está tudo certo, que está acontecendo, está trazendo morte, está matando, está certo. Né? Está queimando, está certo. Está destruindo, está certo. Tá bom assim. Glória a Deus. Nós somos o cabeça. Nós estamos aí, comandando tudo agora. Sabe, isso não é. Entendeu como a gente pode ler a Bíblia sob a ótica do diabo? A Bíblia não tem esse negócio de diabo, né? A Bíblia não manda o diabo nem ir embora. O diabo usa a Bíblia. O diabo não tem medo de Bíblia. Sabe aquelas casas que você chega, a Bíblia está aberta em cima na frente da porta assim, ó, para ver se assusta o diabo? Não assusta. O diabo não tem medo de Bíblia. O diabo não tem medo de louvor. Sabe a gente que liga louvor em casa para ver se afasta? Não tem medo de nada disso. Não tem medo de nada disso. O diabo tem medo de quem lê o Evangelho sob a ótica de Jesus Cristo, porque isso daí jogou a lente do diabo fora e falou, vou ler sob a ótica do amor, a ótica da restauração. Eu vou ler esse com a lente de Cristo, com os olhos de Cristo. E pegar os olhos de Cristo e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor para ler isso daqui. Eu preciso do Senhor para entender isso daqui. Como que é isso daí? É aplicar o amor de Cristo. Olha, se eu leio um texto, se eu leio o Evangelho, como que eu vou começar? Eu li o que está escrito. E como eu vou enxergar ele? Eu vou enxergar a partir de Cristo. Eu vou enxergar ele com o amor de Cristo. Eu vou enxergar ele com a salvação de Cristo. Com o perdão de Cristo. Então, muda tudo. Muda a minha forma de enxergar não somente a Bíblia. A gente não foi feito só para ler a Bíblia. A gente foi feito para ler a vida. Para ler o mundo. Para ler o nosso dia a dia. E no nosso dia a dia a gente precisa aprender a ler as situações. Jesus fala assim, você está lendo? O que está escrito? O que os dias estão dizendo para você? O que esses dias de hoje estão dizendo para você? O que esses dias difíceis estão falando para nós, né? Nós estamos aqui na pandemia já há quanto? 9 meses? O que esses dias estão dizendo para você? Na perda de foco, na bagunça, na confusão entre as pessoas, entre governos, entre
gente necessitada. Políticos estão vendo a chance de se reeleger, de fazer suas campanhas, de criar estratégias, de se aproveitar do momento. O que eles estão vendo? Eles estão olhando para a situação e como eles estão lendo? Eles estão lendo assim, é minha chance. Como que nós estamos lendo como pessoas? Alguns estão lendo com uma falsa esperança, né? Mas tudo vai mudar, vai ficar bonito, vai ser transformado e tal. A gente vai na igreja, não, mas Deus, não sei o que, e começa a falar um monte de coisas. Como você está lendo? Como você está lendo esses dias? Você está lendo, você está enxergando? E agora, o que você entende dele? O que você pode entender desse tempo a partir da lente de Jesus? A partir lendo ele com os olhos de Jesus. Isso é pessoal. Isso é pessoal. Uma outra característica do Evangelho é que ele é uma palavra viva. Então isso já prova que ele não é uma coisa literal. Se ele é literal é o seguinte, é mesmo para você, para você, para você, para você, para você, para você. Se leu X é X, se leu Y é Y. Mas é diferente, porque quando eu leio, ele fala comigo de uma forma. Quando eu leio, essa lente de Jesus me faz enxergar a partir dessa ótica de Jesus, ele traz cura para a minha vida, porque é uma palavra viva. É palavra viva, não é letra só. O que você lê? Eu leio letra, mas o que você entende? Eu entendo vida, eu entendo morte, eu entendo bem, eu entendo mal, eu entendo amor, eu entendo egoísmo. O que você entende? Então não é literal. Na verdade, a palavra de Deus em Jesus Cristo, ela se torna aquele texto duro, aquele texto complicado, aquele texto lá do passado, que a gente fica lendo ele cheio de religiosidade, cheio de costumes, cheio de doutrina, cheio de coisa. Aí vem Jesus e alivia ele, transforma ele numa coisa para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus vem para transformar a palavra dele numa carta de amor específica para nós. Específica para a gente. A gente poderia ler a Bíblia como uma regra geral. A gente pega a Bíblia aqui e começa a ler ela como uma carta de mandamento para todo mundo. A gente nunca fez essa leitura aqui. Nunca fez essa leitura aqui. Dizer, olha, Deus está mandando vocês fazerem todo mundo isso. Vamos lá. O que a gente lê aqui é um evangelho vivo, em que apresenta para nós a Bíblia, a palavra, o evangelho de Cristo, como uma carta de amor. E a gente precisa aprender a ler ela. Aqui não é um lugar que vai ler para você e dizer o que você tem que fazer. Você precisa aprender a ler essa carta que foi escrita para você. Como você lê? O que está escrito? Eu não sei nem o que está escrito. Aí piorou. Não, eu não sei nem o que está escrito. Primeiro passo, você precisa saber o que está escrito. Precisa saber o que está escrito. Porque senão alguém vai te dizer que está escrito. Alguém vai te contar o que está escrito. E aí você não sabe se ela está contando da maneira certa o que está escrito. Você não sabe. Até o doutor da lei aqui, ó, quando leu o mandamento ali, o que diz? Diz isso. Ele aumentou um pouquinho o mandamento, tá? Então ele errou o mandamento. Ou aumentou propositalmente, né? Então o que Jesus fala? A gente precisa ler. Primeiro fato, ler. Você sabe o que está escrito nessa carta que foi endereçada para você? Sabe o que é Deus mandar uma carta? Deus não mandou a Bíblia. Deus deu a Bíblia. Não. E Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é aquilo que traz vida à palavra, sentido à palavra. Ele é a palavra, é o que valida a palavra. Ele te entregou Jesus. Jesus é essa carta de amor. Então quando você lê a Bíblia, você está lendo uma carta de amor. Para você. Uma carta para você. Com seu nome. Com o tempo certo para a sua vida. Para o dia de hoje. Para todos os dias da sua vida. Quando você for novo, quando você for solteiro, quando você for criança, quando você for adulto, quando você for velho, quando você se casar, quando você tiver problemas. Ele é uma carta viva para todos os dias da sua vida. Só que eu não sei nem o que está escrito nela. Quanto menos saber ler, entender o que está escrito nela. Então o primeiro passo, eu preciso saber o que está escrito nela. Porque senão alguém vai querer me fazer acreditar que está escrito algumas coisas nela que realmente não estão escritas. Então aqui não é o lugar que a gente vai ler para você e dizer o que você tem que fazer. Aqui é o lugar que vai dizer assim, tem uma carta para você, cara. Abre ela, tem uma carta para você. De amor, de uma pessoa que ama muito você. Abre ela. Leia ela. Deseja aprender com ela. E depois, como eu leio essa carta de amor? Como eu leio? Vou abrir e vou ler. Como eu vou ler? A gente não tem olhos bons para ler ela.
A gente não tem olhos bons, porque quando a gente começa a enxergar alguma coisa, a gente sempre vai trazer experiências ou visões ou coisas do nosso tempo, do nosso mundo. Se a gente estiver mal-humorado, a gente vai ler com mau humor. Se a gente estiver bem-humorado, a gente vai ler com humor. Se a gente estiver com eufórico, a gente vai ler com displicência, meio descompromissado. Se tudo estiver bem na nossa vida, a gente vai ler, tá tudo bem, vamos ler aqui só para ver como é que tá. Então a gente traz os olhos de Cristo que põe a gente no chão. Põe a gente no chão. No chão do Evangelho. Que dá sentido pra gente. A gente põe esses olhos pra gente começar a ler essa carta de amor com sentido. Com sentido. E a gente começa a ler o amor de Cristo sendo revelado para nós. E enquanto os outros leem esse evangelho carregado de culpa, carregado de medo, carregado de condenação, carregado de pena, de castigo, a gente em Jesus lê um evangelho que é limpo, que é livre, que nos liberta, que nos purifica. Lembra a semana retrasada quando nós falamos dos pesos que a gente carrega? Que tira os pesos das nossas costas e faz a gente viver a vida, faz a gente caminhar na vida. E caminha com a gente no caminho da vida. Então é isso que ele quer trazer para nós hoje. Tem uma carta para você. O Evangelho é uma carta viva para você. Então em tudo que você for ler, tudo que você está lendo, como você está lendo os seus dias, como você está lendo a Bíblia, como você está lendo o mundo, como você está lendo o que está acontecendo na sua vida hoje. Como eu estou lendo o que está acontecendo na minha vida hoje. Eu estou vendo o que está acontecendo na minha vida. Você está vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo na sua vida? Está acontecendo isso, isso. E como você lê isso? Como você entende isso? Como você entende isso? O fim disso é o que para você? O fim disso é punição? É Deus me punindo? O fim disso é castigo? O fim disso é morte? O fim disso é perda? O fim disso é vergonha? Então não é de Deus. Seus olhos estão errados. Os olhos da gente estão errados. Os olhos de Jesus é sempre para trazer vida. É melhora para a nossa vida. Isso não quer dizer que tudo vai ser bom sempre. Não vai ter perda, não vai ter... Vai ter. Mas a gente vai até saber lidar com elas. Porque a partir desses olhos de Jesus, ele vai trazer vida para nós, vai trazer força, vai trazer o Espírito de Deus que vai nos mover para passar por esses dias, vamos passar por essas situações. Então, o que Deus quer falar para nós isso é hoje. Né? O que a gente está lendo? Como a gente está lendo a nossa vida, como a gente está lendo o nosso mundo, como a gente está lendo o nosso momento, como a gente está lendo a Bíblia. Porque a Bíblia não é a coisa mais importante. O mais importante é aquele que dá sentido à palavra. É aquele que dá vida à palavra. Que é Jesus Cristo. Não vai ter Bíblia, gente. Tem lugar aí que não pode ter Bíblia. Nós aqui tem Bíblia. Aliás, nós aqui vivemos uma farra e tem Bíblia. Aí os caras vão lá e escrevem outra Bíblia. Aí os caras vão lá e traduzem lá como eles querem. Eles fazem um monte de coisa. Né? Vende Bíblia, vende e faz a Bíblia própria. Eu vou lá fazer a Bíblia do Carlos, a Bíblia da igreja tal. E começa a vender. É uma farra. Mas tem lugar que não pode ter. E como eles leem? E por que eles continuam? E como eles continuam? Porque a palavra viva, aquele que dá sentido à palavra está aqui dentro. Aquele que dá sentido à palavra está vivo dentro deles. Porque senão, esfriado, acabou, não tem mais. Não tem mais aquilo que é importante para nós. Já viu a gente vai conversar com alguém muito chato, ele fala, mas a Bíblia diz que... Mas Deus... A pessoa quer te dar uma surra de Bíblia, né? E se puder, a Bíblia for bem pesada, eles tentam te dar uma surra mesmo, né? Eu tinha um conhecido nosso, né, um pastor, que ele batia no filho com a Bíblia, né? A Bíblia dele era desse tamanho assim, ó, a Bíblia, assim. Aí fazia fila de filho para bater na cabeça dos meninos com a Bíblia. Calhou que um dia tava brincando na casa deles e os meninos fizeram uma arte lá e fez a fila e eu tive que entrar na fila também e tomei uma bigada na cabeça. Era assim. E às vezes quer dar uma surra de Bíblia. Pra ver se a Bíblia entra na cabeça da gente, né? Não é assim, não é desse jeito. Por quê? Mas leia a Bíblia sem o Evangelho, leia a Bíblia sem Jesus. Leia a Bíblia sem essa ordem que você diz. A Bíblia não tem Jesus, ela só tem legalismo, só tem punição, só tem justiça, só tem um Deus mau, só tem um Deus rancoroso, só tem um Deus vingativo. Começa a ler ela pelos olhos de Jesus. O que está escrito? Como você está lendo? A forma como que você está lendo está melhorando os seus dias? Isso é um recado para a igreja. A igreja está preocupada em poder político, a igreja está preocupada em crescimento, a igreja que está preocupada em enriquecimento, a igreja que está preocupada em converter todo o Brasil. Sabe, tem igreja que é doente em converter todo o Brasil. Eu não quero converter todo o Brasil. Para todo mundo falar assim, somos todo mundo evangélico. Não. Não quero, para isso não. Para isso não. Eu quero mostrar Jesus.
A gente tem que querer mostrar o Espírito de Jesus. A gente tem que fazer transparecer esse Espírito de Jesus e que ele tome o coração das pessoas. E que ele transforme o coração das pessoas. Que ele transforme o coração de quantas mais pessoas puderem. E que essas pessoas comecem a ocupar lugares bons. Comecem a ocupar lugares com bondade, com o olhar de Jesus, com esses olhos de Jesus. E que essas pessoas comecem a ocupar esses lugares com esse olhar de Jesus, que não tem compromisso com poder, que não tem compromisso com elite, que não tem compromisso com enriquecimento, que não tem compromisso com justiça própria, com vingança. Ele tem compromisso com o amor de Jesus Cristo. Então é isso que a gente precisa pedir. É isso que a gente precisa fazer crescer no nosso meio. Porque não é a gente que converte pessoa nenhuma. Primeiro, a gente não converte ninguém. A gente não tem poder para converter ninguém. Quem converte alguém é Jesus Cristo, é o Espírito de Deus quem converte alguém. É Ele quem testemunha no coração das pessoas, quem se converteu, quem não converteu. A gente só pode ver frutos, e os frutos que a gente está vendo, infelizmente, não são bons. Isso é claro, pelos frutos vocês estão vendo. E os frutos que nós estamos vendo não está bom, então significa que não está bom. A gente não está ajudando a conversão de ninguém, é que o fruto dela é o que está produzindo, é o que está aí. A gente vê bem claro. Então a gente não tem poder para isso. Então o que Deus pede para nós é isso. Como que a gente está lendo? O que está escrito? Está escrito isso. E como nós estamos lendo nossos dias, nossa vida, a situação que nós estamos passando, cada época da gente, no que ela está produzindo para nós? Está produzindo em nós esperança? Mas é uma esperança verdadeira? É uma esperança pé no chão do Evangelho, para a gente viver os dias, para a gente não ser enganado, para a gente não ser enrolado? Está levando a gente para uma fantasia? Não, Deus coloca a gente numa esperança verdadeira. Está trazendo para nós alegria verdadeira, está trazendo para nós choro. Até o choro da gente tem que ser verdadeiro para os dias. Não é um choro sem sentido. Até o choro tem que ser verdadeiro. Está fazendo você chorar de forma verdadeira? Está fazendo você enxergar as coisas de forma verdadeira? É isso que a palavra quer trazer para nós hoje. O que está escrito nos meus dias? O que está escrito na minha vida? O que está escrito na Bíblia? O que está escrito na palavra que eu vi hoje? E como eu estou lendo? Com que olhos eu estou lendo? Eu estou lendo com os meus olhos maus? Estou lendo com meus olhos de vingança? Estou lendo com meus olhos doentes? Não quero ler com os olhos de Cristo. Vai ser difícil para mim engolir o que os olhos de Cristo vão me mostrar. Vai ser difícil, porque é difícil lidar com Jesus Cristo quando ele fala sobre os inimigos, quando ele fala que aquele que a gente não gosta, ele ama. Tem um ódio dessa pessoa. Não aguento ouvir a voz desse sujeito. E Jesus fala assim, eu amo esse cara aí, eu amo essa pessoa aí, sabia? Ele é meu também, eu amo ele igualzinho você, mas igualzinho eu, Jesus. Pô, tá de brincadeira. Ah, eu não gosto dessa pessoa, não. Jesus fala, eu amo essa pessoa aí. A carta é para cada um. A carta é para cada um. A carta ela se torna viva para mim, para você, para eles, para outra pessoa que você não gosta, para outra pessoa que você odeia. A carta está na mão deles. Que Deus deu os olhos bons para ele enxergar. Não compete a nós isso. E que eu tenho olhos bons para enxergar. Porque às vezes eu estou olhando muito para quem está fazendo errado e eu estou fazendo absolutamente nada para mudar aquilo. Nada para mudar aquilo. Falar, mas o cara lá está fazendo tudo errado, mas aquela lá está fazendo tudo errado, mas aquele está fazendo tudo errado. Eu estou fazendo o que certo? Nada. Porque eu não consigo ler no Evangelho que me erga, que me dê força, que me dê importância, que mostre a importância que eu tenho como pessoa, como povo, como gente, como cidadão, como filho de Deus. Eu também não estou enxergando. Eu estou prostrado, esperando que ele tenha um pingo de piedade, um pingo de consciência para mudar a minha situação. Não vai ter. Ou vai demorar. Pode não ter. Pode ter. É uma carta para cada um de nós, para os nossos dias. Para os nossos dias como pais. Como eu estou lendo ser pai? Como eu estou lendo ser mãe? Como eu estou lendo ser filho? O que é ser filho e como eu estou entendendo isso? O que é ser povo e como eu estou entendendo isso? Começa a maltratar todo mundo, começa... O que é ter perto dos outros que não tem? Como eu estou lendo isso? Com egoísmo, com maldade, com soberba, pisando nos outros que eles não têm? Ou dividindo o meu pão? Quando eu começo a olhar para a ótica de Jesus, a gente olha um Jesus que não tem muita coisa, mas tudo que ele tem ele divide. E o pouco que ele tem ele vai lá e multiplica, faz valer, faz multiplicar, faz acontecer. Como que eu estou enxergando? Como eu estou lendo ser cidadão desse planeta, desse mundo, dessa cidade, desse bairro, dessa família que eu estou? Como eu estou lendo? Então essas verdades e essas transformações que Jesus quer trazer para o nosso olhar, para que a gente consiga transformar não somente a nossa vida, mas o nosso redor, os nossos dias.
Então você tem uma carta que ele escreveu para você ler todos os dias com o olhar dele. Injeta o amor de Cristo, injeta o perdão, mas o que Jesus quer dizer com isso? E se o fim disso for morte, for punição, for inferno, for... Não é Jesus. Não é Jesus. Ele só lê com vida, ele só lê com o intuito de salvar do inferno. Ele só lê com o intuito de transformar. A carta dele só tem o intuito de vida. Só vem com o intuito de transformar, de vida, de transformação, de cura, de restauração. É igual sonho ruim, né? Sonho ruim, a gente vê o sonho ruim, aquele negócio fica batendo na gente o dia inteiro. Né? Sonho ruim, o que quer dizer esse sonho ruim? Meu Deus do céu. Lê esse sonho ruim também com o olho de Jesus, sabe? Se foi só um sonho produto do seu subconsciente, do que você viu, do que você sentiu, porque tem isso também, né? Nem todo sonho que a gente sonha é uma visão de Deus. Às vezes é um resultado da nossa vida, do nosso subconsciente. É mais psicologia do que espiritual, né? E a gente começa a ler aquilo, se for, aplicou esses olhos de Cristo, sabe? Olha, começa a enxergar ele com os olhos de Cristo. Olha, se foi Deus que me mostrou, é porque ele quer me poupar disso. É porque ele quer me ajudar a sair disso. É que ele quer me livrar disso. Se não foi Deus, é o fruto do meu subconsciente, é o fruto da minha vida, dos meus ensinamentos, dos meus traumas, das minhas coisas. Estão olhando para ele com os mesmos olhos de Jesus Cristo, ele quer me livrar disso, ele quer me melhorar. Que a partir da palavra dele eu seja melhorado, seja melhorada. Entendeu? E a gente não fica mais se prendendo a essas coisas, sabe? A gente não fica mais se prendendo a esse negócio. A gente não fica mais se matando, se batendo por causa dessas coisas. Sabe, quando a gente precisa andar na caminhada, Jesus está esperando a gente para caminhar na vida, a gente está pensando, não, Jesus, mas aconteceu um negócio aqui, eu estou pensando se é, se não é, como é que é. Eles vão embora, vamos no caminho que eu explico para você, com os meus olhos, com o meu entendimento, eu explico para você, vamos embora. Para a gente não perder tempo, tá bem? Então vamos orar?